quer dizer que vocês ainda estão por aqui, nesse pobre canal, frequência de publicações pífia. Bom, não importa. Hoje eu queria falar na verdade, sobre cada lugar que eu fui nessa viagem, falar alguns pontos e também falar um pouco sobre a motivação dessa viagem, né? Que foram dois shows da minha banda favorita. Mas vamos começar pelo começo. Vamos falar sobre os pontos fortes de cada lugar que eu visitei, o que que eu gostei, o que que eu não gostei. Falar um pouco sobre Bristol. Bristol foi uma cidade que me surpreendeu, tá? Cidade muito bonita, agradável. Tem uma parte do rio lá, acho que é um rio, né? Que é uma espécie de canal. E, cara, muito agradável andar por ali. Tinha umas casinhas muito bonitas que me lembraram até um pouco de Innsbruck, que é uma cidade que fica ali na Áustria. Então, é um destino que surpreendeu positivamente. Eu confesso que eu fui para Bristol só para ver o show da minha banda favorita, então, enfim, Bristol foi isso. Fala um pouco sobre Estocolmo. Cara, Estocolmo, que lugar caro, viu? Que lugar caro. Mas é um lugar muito bonito. Acho que Estocolmo é conhecida como a Veneza, alguma coisa tipo uma Veneza, porque lá tem muitos canais, muitas pontes, uma cidade muito bonita. O ponto forte para mim foi o Vasa Museum, que é o Museu do Navio. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto de um museu de navio, mas ele é muito legal. O navio acho que ficou mais de 300 anos no mar, e depois eles resgataram, enfim, restauraram. E tinha também uma exposição sobre o Titanic. Então foi muito legal o Vasa Museum. Me surpreendeu muito positivamente. Amsterdã, para mim foi o ponto alto da viagem. Primeiro que eu já tinha ido a Amsterdã antes, só que eu tinha ido no inverno. E dessa vez eu fui na primavera, né? E nossa, a cidade é belíssima, os canais, com sol. Mas o ponto alto mesmo foi sem dúvida visitar o Keukenhof, né? Que é o Parque das Tulipas. Que sensação e que lugar. É, é apinhado de turista? É. Mesmo assim, vale a pena. É um rolê chegar lá? É. Foi mais ou menos uma hora de ônibus aí para poder chegar lá. Sendo sincero, o que eu senti mais falta foi de uma companhia, só para mostrar aquele lugar e comentar o quão bonito ele estava. Então, um passeio que eu recomendo demais o Keukenhof, pelo menos uma vez na vida. Teve uma coisa engraçada em Amsterdã. Eu vi uma pessoa sendo multada por andar de bicicleta num local inapropriado. E aí os guardas chegaram na pessoa, né, abordaram e pediram para descer da bicicleta e tal, e aplicaram uma multa. Eu não faço a mínima ideia de quanto é uma multa de bicicleta em Amsterdã, mas foi a primeira vez que eu vi alguém sendo multado por andar de bicicleta no local errado. Liverpool, nossa, Liverpool para mim é ir no The Cavern, tá? Não tem, não tem um lugar mais icônico do que o The Cavern. O The Cavern foi um lugar que os Beatles tocaram muitas e muitas vezes. E como ele fica num subsolo assim, você fica meio que fora do mundo ali. Você vai descendo as escadas e fica naquele porão assim, sabe? E é uma sensação muito única. Tem muitas peças de memorabilia, né, nas paredes e tudo mais, assinaturas, fotos. E é um lugar que é muito especial. Acho que o chopp lá era 6 libras, um pouco caro, 7 libras. Mas, cara, de estar lá, enfim, eu sempre que puder quero ir no The Cavern. Sempre que eu for a Liverpool, quero ir no The Cavern. E finalmente falar um pouco sobre o que motivou essa viagem, né? Que foram dois shows da banda Toy, que é a minha banda favorita. E um show foi em Bristol, como eu comentei, e o outro show foi em Londres. E assim, eu tenho um pouco de dificuldade até de falar dessa banda, sabe? Porque toda vez que eu falo eu me emociono. Eu não sei explicar, mas a música deles me toca de uma maneira que eu não sei explicar. Eu acho que eu nunca chorei tanto num show e, ó, só de falar eu já fico
com vontade de chorar. Eu acho que eu nunca chorei tanto num show. É como se eu me sentisse um pouco esmagado pelo mundo e ao mesmo tempo livre. É uma sensação meio maluca. E assim, pra mim eles conseguem retratar muito bem as emoções. Pelo menos como eu sinto as emoções. E sei lá, pra mim é difícil de escrever. Mas eu acho que é isso, pessoal. É o resumo da viagem. Demorei muito para fazer esse vídeo e agora, na verdade, eu tô fazendo porque já renovei o Canva, ou Canva, o CapCut. E, enfim, como eu edito no CapCut, eu não quero pagar mais um mês, né? Deixar de ser preguiçoso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham acompanhado essa viagem e, quem sabe, uma próxima também eu vou postar por aqui, tá? Um beijo. Espero vocês na próxima. Até.